Olá, Armindo. E aí, Micael, você tá bom, meu amigo? Tudo bom? Graças a Deus. Que ótimo que vamos fazer essa live hoje. Eu estou muito animado com essa oportunidade. Obrigado. Rapaz, um prazer e uma alegria pela rica e feliz oportunidade, meu irmão, que você tá nos dando aí da gente bater esse papo, cara. Coisa Nossa, boa. muito Como é que legal. estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, como eu falei com o Armindo, né? Eu acompanho já dele, ele há bastante tempo, né, dando aula sobre apicultura, um trabalho assim excepcional para eu, por exemplo, né, que falo a favor dos produtos. É um paralelo que eu faço até interessante. Por exemplo, eu sou médico, né, e prescrevo suplementos para os pacientes, muitos deles feitos em manipulação. Agora, você imagina se o É meu verdade. paciente vai fazer numa farmácia de má qualidade. Não vai funcionar o meu tratamento. É a mesma coisa quando eu falo do Rapaz, mel. Se for um mel, eu vou falar bem do mel, da própolis, do pólen, que talvez seja o tema mais importante da nossa live. E a pessoa compra um falsificado ou de péssima qualidade, mau manuseio. E aí? Como é que faz? Não faz, né? Não vai ter benefício ou não, vai ter malefício, né? rapaz, e hoje então no mercado o que a gente mais encontra, infelizmente, é isso, né, Micael? A gente Sim, encontra produtos realmente de uma qualidade muito baixa, né, de uma apresentação muito ruim, produtos que às vezes ali não atendem ali os quesitos ali de boas práticas de fabricação devidas que a gente espera. sim. E que o consumidor espera, né, rapaz? Porque o mel da abelha, todo mundo conhece o mel da abelha. Quem é que não lembra do chazinho da vovó, né, rapaz? Verdade, Quando a verdade. gente ficava gripado ali, resfriado, e que a vovó já chegava com um chazinho pra gente tomar. Pois Então, o é. produto da abelha é essa coisa sensacional, né, cara? Sensacional. E assim, esse tema, eu acho, essa fala sua é interessante e é algo que a gente tem que tentar mudar um pouquinho, porque o nosso consumo de mel é um dos menores, né, do mundo. E eu acredito que É uma das verdade. causas desse consumo baixo é essa questão de achar que vai ser bom só nesse momento em que a pessoa está doente. Imagina se é bom nesse momento, se não é bom quando a pessoa está saudável. Estava falando, né? Então, assim, é uma crença que tem que ser mudada, né? No consumo desses produtos do nosso povo. Você está me escutando? Sem dúvida, né, Tá escutando? Micael? Tô te escutando. Hoje a gente tem aí no mundo praticamente três países aí que respondem pelo grosso do consumo do mel no planeta. O primeiro deles é a Suíça, que tem aí um consumo aí por volta de 1,5 kg de mel por suíço ano. É o maior consumo per capita do mundo de mel, é o Olha do só. suíço. Depois o do alemão, que dá em torno de 1 kg de mel por alemão ano. E depois o dos Estados Unidos, dá em torno de 900 gramas de mel por americano ano. Então você imaginar a população americana de 300 milhões de pessoas É. consumindo cada um 900 gramas de mel, os Estados Unidos sozinho, eles comem um quarto de mel do mundo. Um quarto do mel produzido no mundo, Olha só. eles comem. Entendi. Então é algo sensacional, rapaz. Quando você já pega o Brasil realmente tem um consumo dos mais baixos. É. O último dado que foi levantado, ele já tem algum tempo, foi em 2016, quando a Secretaria de Comércio Exterior, junto com o SEBRAE, junto com a Confederação Brasileira de Agricultura, fizeram ali um levantamento de dados e que apontou um consumo de 60 gramas de mel por brasileiro ano. É muito pouco. Então, O brasileiro não come nada é de muito mel, pouco e deve ser só né? nesse momento da gripe, né? Gripou, comeu, acabou. Rapaz, exatamente. O cara tá com a infecção de garganta, tá gripado, tá É. resfriado. Vamos comer o mel porque ele vai fazer bem. E vai fazer. Infelizmente, ainda é o que reina, né, rapaz? Agora É. tem crescido muito, viu, Micael? Tem crescido, a gente Nesse sabe. ano, então, da pandemia, a gente não tem um dado levantado da pandemia, mas conversando com todos os Sim, apicultores sim. no Brasil, com os entrepostos de maneira geral, todos eles acusaram pelo menos o dobro de procura de mel pelos brasileiros nesse ano de pandemia. Não só o mel, mas principalmente da própolis também, né? Sim, Que é um sim. produto aí que praticamente hoje está sendo mandado todo embora. E o que havia de própolis de estoque no Brasil acabou tudo, rapaz. Acabou Foi tudo. tudo embora. Acabou tudo, Eu rapaz. converso muito com apicultores também, né? Afinal, grande parte do que eu aprendi sobre abelhas foram com os apicultores. E eles me falam que está um momento muito interessante, né? Eles não conseguem suprir a demanda, né, do mercado, né? Então é um É momento que verdade, assim rapaz. eles têm que aproveitar, temos que aproveitar, né? Nós que gostamos e falamos os benefícios, né, desses produtos.
Rapaz, é só a gente ver, né? A gente não pode negar que o principal fator que levou essa procura, tanto do mel brasileiro quanto da própolis brasileira para outros países do mundo, foi o próprio coronavírus, né? Sim, Você pega aí universidades do mundo todo aí, principalmente universidades do Japão, a própria USP também está com uma pesquisa, né? Sobre a atividade antivirótica da própolis brasileira contra o Covid, sim. e o resultado foi fantástico, né, cara? O coronavírus, ele sente o cheiro da própolis, ele sai correndo. Então, rapaz, isso é sensacional. O Japão pesquisa isso desde meados de 2005, 2006, a atividade antivirótica dele, e praticamente contra todos os grupos de vírus que existem, a própolis brasileira, ela tem uma atividade extremamente eficaz para poder matar tudo quanto é tipo de micro-organismo, né, cara? É verdade. Então isso é sensacional. É e é claro que o mel, ele vai junto, né, cara? O mel vai junto. O mel brasileiro é o único mel do mundo que ele tem uma característica praticamente, naturalmente, legitimamente orgânica. Não necessariamente certificada. Sim, sim. Tanto é que o grosso dos apicultores não tem a certificação do mel orgânico. Mas o mel brasileiro, ele legitimamente, ele é um mel orgânico. Sim, sim. Então é um produto diferenciado. Totalmente. O único país... Pode falar. O único país com dimensões continentais que tem a condição de produzir o mel em grande quantidade e com características orgânicas. Então isso é um diferencial da apicultura brasileira sensacional, né, cara? Sensacional. Quando eu fiz estágio de apicultura na Alemanha, é uma infelicidade, né, você observar como que as abelhas lá são doentes. Né? Então, a necessidade do tratamento da varroa, né? Todos aqueles insumos, né? Que muitos deles são até validados como orgânicos. Né? Já que pensa bem, que loucura, rapaz. Loucura. Nossa abelhinha aqui é muito saudável. Né? A nossa vegetação, eu acredito que seja uma combinação, né? A abelha e o ambiente. Né? Uma abelha talvez mais saudável e um ambiente muito mais rico, né? Que forneça mais nutrientes para elas terem mais saúde. Com certeza. Né? Aqui a gente tem uma combinação, não só, como você falou, do ambiente, da vegetação, do clima, que é muito favorável, né? Você imaginar que as duas abelhas, né, as duas raças de abelhas que estão presentes no Brasil, que estão presentes na forma de um animal mestiço, é a nossa abelha africanizada, a europeia africanizada, que é uma combinação da Apis mellifera ligústica com a Apis mellifera escutellata. A ligústica que vem introduzida da Itália e a escutellata que veio introduzida lá da África. Então, a combinação dessa raça gerou legitimamente uma abelha meio vira-lata. Isso, né, é isso que eu falo. Então, assim, o brasileiro, ele é todo vira-lata. Então, quando eu vou falar em algumas lives sobre abelha, eu falo, ó, eu sou totalmente vira-lata. Olha meu cabelo, meu nariz, eu sou todo, cada pedacinho de um lugar. E a nossa abelha é assim também. Né? A nossa abelha, a Apis mellifera, é muito misturada e talvez isso tenha sido um grande diferencial dela. O comportamento higiênico, que são uma das 5 características, inclusive, que são observadas pelo pessoal que trabalha com melhoramento genético de rainhas, uma das 5 características observadas é o comportamento higiênico da Apis mellifera, da africanizada. Então, a abelha africanizada, a faxineira, que é a responsável pela limpeza da colmeia, ela tem uma capacidade de identificação de colônias de bactérias, de colônias de fungos, de colônias de vírus, às vezes microscópicos. Ela tem a condição de identificar isso na colmeia e jogar para fora da colmeia. É interessante que a nossa abelha africanizada, ela tem a capacidade, a abelha faxineira, ela tem a capacidade de identificar um ácaro varroa na cabeça de uma outra abelha, ela pega e joga para fora da colmeia. Só a nossa abelha faz isso, cara. Nenhuma outra no planeta faz. Não faz. Elas são bobas. Então, rapaz, as outras são bobas. Já tenho quase 40 anos de apicultura, cara. Eu nunca apliquei 1 grama de remédio em colmeia. Olha só. Nunca precisei. Que fantástico, né? Muito bom. Então, isso é fantástico, rapaz. O potencial que nós temos no Brasil, ele é ainda inexplorado. Totalmente. Inexplorado. Totalmente. A ampla maioria dos sitiantes, dos fazendeiros, dos chacareiros, eles não têm noção, não têm ideia do potencial gigantesco que cada um deles tem de produção do mel, de produção da própolis, de produção dos alimentos mais saudáveis do mundo, Micael. Sim, e assim... É algo... Sim, pode falar. E assim, e o potencial autossustentável disso, né? Eu falo o seguinte,
Se você Sim. comparar uma criação de abelhas com uma criação de gado, olha só, é só olhar o pasto de cada um, né? O pasto do gado, É. né, ele degrada o ambiente, né? É uma criação que é ruim para a natureza. Agora, uma criação de abelhas, gente, é fantástico para a natureza. Você necessita de um pasto apícola. Olha só o nome já Rapaz, dá uma igual dica. você falou, a bovinocultura, a quantidade de resíduos que gera para a natureza, Sim, além do impacto ambiental. sim, A suinocultura, a avicultura, a própria piscicultura, que é uma atividade ambientalmente mais correta, mas que também gera resíduos. muito. Agora, quando você pensa a apicultura, qual o resíduo que a abelha deixa na natureza? Pois é. Nenhum. Se a gente for pensar Muito pelo em talvez contrário. algo positivo, né? E muito. O Exatamente. Quando a oposto gente disso. pensa, por exemplo, aquilo que a abelha é capaz de trazer para a natureza, de gerar para a natureza, o que ela gera, por exemplo, da questão da polinização cruzada, Sim, a sim. transferência do pólen de uma flor para outra, ou seja, a promoção da variabilidade gênica no ambiente, aumenta a capacidade da planta de reter carbono do ambiente, ou seja, da geração de floresta, da conservação das águas, da fauna, da flora. Só a apicultura é capaz disso, nenhuma outra atividade. Eu Então, gosto. cara, isso ainda é muito pouco trabalhado no Brasil, né? Muito Muito pouco pouco. apresentado Muito pouco. como algo realmente viável, né, cara? Eu gosto de comentar um exemplo simples, né? No quintal da casa dos meus pais, eu comecei a criar abelhas há 15 anos atrás e eu tentava plantar manjericão e nunca pegava manjericão. Foi colocar abelha, meu primeiro enxame foi de apis. Eu coloquei um ninho de apis lá, gente, o manjericão virou toceira e invadiu o quintal todo. Então, assim, E a é um abelha detalhe tão fervendo na simples. planta do manjericão, né? Não, fervendo, ela fazia o melzinho do manjericão ali, dali eu já pegava o melzinho para eu provar, enfim. Uma festa para mim é uma festa para a natureza também. É fantástico isso, cara. Isso é fantástico. Fantástico. Muitas vezes as pessoas imaginam a apicultura ainda. A apicultura, eu até comento muito, até nos treinamentos que a gente aplica nas lives, que infelizmente a apicultura ela ainda é tratada como o patinho feio do cenário agropecuário nacional, do agronegócio brasileiro. Sim. E isso por quê? Porque os nossos próprios governantes, os próprios responsáveis pelos projetos públicos, pelos projetos de políticas públicas para a área rural, eles não sabem apicultura. Eles não entendem nada de abelha. Então, cara, às vezes chega o apicultor numa instituição, numa secretaria de agricultura, num sindicato rural, e aí aquele presidente da entidade olha assim, ai meu Deus, lá vem o apicultor chegando. Ele já tem uma retração. Se chega o bovinocultor, ele recebe com a aguinha gelada, ele recebe com cafezinho. Então a apicultura ainda é tratada como o patinho feio do agronegócio nacional. Mas a capacidade dela de geração de alimento saudável, de emprego, de renda, de sustentabilidade do meio ambiente, de qualidade de vida para o apicultor, é algo que nenhuma outra atividade tem hoje no planeta, cara. Então é algo sensacional que a gente espera e a gente acredita que seja mais reconhecido com o passar dos anos dentro do Brasil, né? Sim, cara? claro. E assim, um nome que precisa ser desmistificado é o agronegócio, né? Então a gente escuta erroneamente, né, o agronegócio no sentido pejorativo, é totalmente inteligível, né? Que o que eles estão querendo falar são de mega produtores que realmente judiam com a natureza. Só que um pequeno apicultor é agronegócio também, né? Então, É agronegócio. É agronegócio. Possa ser uma ideia de que agronegócio, então, é um indivíduo que destrói, é um indivíduo que acaba com a natureza, é um indivíduo que acaba com o meio ambiente, Sim. é um indivíduo que não promove atividades ali que vão gerar emprego e renda em grande quantidade. E a apicultura é capaz de promover tudo isso, né, Micael? Sim, sim. E essa ideia de desmistificar isso aí que você falou na verdade, é algo que tem que ser trabalhado, que está arraigado na cultura de cada brasileiro. Está arraigado. Né? Tá arraigado. Então, vamos pegar um gancho nesse arraigado em culturas, vamos falar erradas, né? Mel cristalizado. Essa eu acho que deve ser a frase que todo dia você deve escutar. Eu escuto ela todo dia. O mel cristalizado, será que ele é ruim, ele é bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque essa dúvida, por mais que eu fale, por mais que você fale, ela existe ainda, né? Em todo canto do nosso querido Brasil. É verdade. Micael, isso que você comentou, isso aí é a segunda pergunta que eu mais recebo. É a segunda? Que tem uma ainda que eu recebo, é a segunda.
Se a primeira é, seu mel é puro? Aham. Essa é a primeira, meu amigo. A segunda é se o meu mel cristaliza e se pelo fato dele cristalizar, se ele é um mel falsificado ou não. Aham. Cara, isso tá na cabeça de cada um. É uma coisa É impressionante. impressionante. Como que, fico imaginando aonde que nasceu essa ideia que foi transmitida, essa cultura que foi arraigada. O mel cristalizado, ele é um mel falsificado? Não, ele é um mel puro. Ele é um mel legitimamente puro. Ele é um processo natural que todo mel puro ele sofre, que ocorre o processo de reação do hidrogênio do ar com a frutose que está presente no mel. Perfeito. Essa reação química, quando ocorre esse encontro do hidrogênio do ar com a frutose, ele forma uma substância química chamada hidreto de frutose. O hidreto de frutose, na temperatura ambiente, ele é sólido. Isso é uma reação que acontece com todo o mel. Então, todo o mel, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai cristalizar mais lento ou mais rápido. Se a gente imaginar, por exemplo, uma planta que tem em Minas, que chama canudo de pito. O pessoal chama também de erva canudo. Não sei se você já ouviu falar. Já. Rapaz, ele cristaliza com uma média de 30 dias. Às vezes ele cristaliza no favo. Isso que eu ia falar, no favo. Exatamente. Mas porque ele tem, cara, uma concentração de frutose muito alta. Sim, sim. Ele dá 90% de frutose, 90%? 10% de frutose, 90% de frutose. Olha que interessante, É então, muito alto. olha só, assim, essa questão eu nunca tinha feito esse link, mas o que acontece? Existe uma busca por alimentos com baixo índice glicêmico muito alta. Com certeza você sabe disso. Sim. E o que é o índice Com glicêmico? certeza. Ele vai variar de acordo com a quantidade de glicose. Existem vários méis, Sim. pelo fato de possuir muito pouca glicose e muita frutose, eles serem de baixíssimo índice glicêmico. Então, com certeza, um mel desse é de baixíssimo índice glicêmico. Então, para um camarada que faz... Um outro mel que é produzido em grande quantidade no Brasil, que o pessoal conhece muito, que é o mel do capixingui. Esse eu não O conheço. mel do capixingui, ele também cristaliza muito rápido, ele é muito produzido no estado do Paraná, né? E ele também tem uma taxa de frutose bem mais alta. O índice glicêmico dele é mais baixo, cara. Olha só que interessante. Então, assim, são produtos diferenciados. Totalmente. Quando você já pega, por exemplo, o mel do eucalipto, ele também tem um tempo dele de cristalização rápido. Em média, ele 2 meses, 3 meses ele cristaliza. Mas ele já tem ali um percentual ali de frutose na casa dos 60%, glicose 40%. Né? Então varia muito de florada para florada. Varia muito. Agora, existe mel que não cristaliza nunca? Sim, existe. Existe um exemplo que eu gosto de dar, é o mel da acácia europeia. O mel da acácia europeia é um mel translúcido, né? É bastante aromático e nunca cristaliza. E no Brasil também. Também outro temos. que é a acácia mangium. A acácia mangium, que o pessoal produz muito mel dela, que é o mel extrafloral da acácia mangium, que não vem da flor, ele vem ali do tronco ou da folha da acácia mangium. Mel de melato. Ele é um mel que é muito... Exatamente, o mel de melato. Ele é um mel muito rico em glicose, ele quase não tem frutose. Olha só. É o caso, por exemplo, do mel da abracatinga. Ele também não cristaliza, porque também é o mel de melato, ele é o mel extrafloral, né? Então você tem várias plantas que também não têm essa característica de quê? De cristalizar. Existem méis que eles, por exemplo, a cristalização do mel, quando ele endurece, ele fica no formato cremoso. Sim. Lembrando o doce de leite. Sim. É ou não é? Sim. Se o produto ele virar uma pedra, é o que acontece com esses falsificadores que vendem mel na rua, o cara vende ali aquela garrafa de caninha 51, com sabugo de milho tampado na garrafa, com uma semana que a pessoa compra aquele produto, ele vira uma pedra. Ele vira uma pedra ali dentro. Aquilo ali é sacarose que a pessoa esperou. Vira literalmente uma rapadura. Então, como que o consumidor ele faz para identificar se o produto ele é um produto genuíno? Né? Ele cristalizou. Mas ele cristalizou lembrando um doce de leite? Então é um mel de boa qualidade. Aí o pessoal pergunta, professor Armindo, mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente produz o mel floral, quando ele cristaliza, ele vira uma pedra. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina é verdade, vira mesmo. Porque é tanto frio, Micael, faz tanto frio, que quando ele cristaliza, ele petrifica. Mas isso é exclusivo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nos demais estados do país,
o mel cristalizou, ele vira uma massa de cor laranja, né? Uma massa alaranjada, lembrando o doce de leite, que a pessoa consome normalmente ali, Sim. em perfeito estado de conservação e consumo. Né? Tem até um mel famoso aqui na América Latina, o mel de Ulmo. É um mel que ele assume essa característica cremosa também. Ele é famoso lá na Europa, né? Ele tem quantidades de glicose e frutose bem equivalentes e sais minerais também. Né? Então ele Olha faz bem, essa cristalização pastosa que é incrível também. Né? Então, assim, eu acho que tudo é incrível. O que é E o outro dado interessante do mel cristalizado ainda é que ele tem uma atividade antimicrobiana, por exemplo, contra bactérias, quase 3 vezes maior que o mel líquido. Por quê? Porque ele é muito pobre em água. O mel líquido normal, ele tem 18% de água, 82% ali de açúcares, né? Glicose, frutose, um pouquinho de sacarose, 18% de água. O mel, quando ele cristaliza, ele trabalha na casa dos 12% de água. Então, a atividade antibiótica por osmose, ela é muito elevada. A pessoa está com uma infecção de garganta, ela entra 5, 6, 8 colheres de sopa daquele mel cristalizado, meu amigo, muito provavelmente ela não vai precisar entrar no amoxicilina para poder curar aquela Isso porque você está falando de uma substância, de uma característica antimicrobiana que é a concentração osmótica, né? Agora imagine das substâncias bioativas ali dentro. Como que está concentrado porque você tirou água e deixou ali. Flavonoides, vários fitoquímicos, né, do mel, as enzimas fantásticas dele. Né? Então, com certeza, um produto muito mais concentrado. E talvez deveria ser o contrário, né? Talvez o mel cristalizado deveria ser muito mais caro, né? Na verdade, a gente vê que ele é um mel bem desvalorizado ainda. Na Europa é o mais valorizado. Na Europa e eles o europeu gostam. Já tem a cultura do consumo do produto cristalizado. Sim, ele tem aversão à compra do mel líquido. Sim, tanto que lá eles consomem muito mel passando no pão, igual geleia. Eles gostam do mel cristalizado. Igual geleia. Aqui não, aqui é para tomar na gripe e acabou. Um tema que eu gostaria de comentar nessa live é o seguinte, né? Todo mundo que entrar no YouTube, no Google, vai ver que tem muita dica de como fazer teste de mel bom. A minha fala é o seguinte, gente, não adianta nada. Né? Então, assim, a gente não quer só mel, a gente não quer só própolis, a gente quer produto de excelência. E para ter um produto de excelência, um testezinho não vai me falar como que esse apicultor cuida das abelhas, em que área que as abelhas estão, como esse produto foi manuseado. Né? Então é muito mais do que fazer testezinho do iodo, testezinho da água, enfim, isso é bobeira. Todos eles são falíveis. São, claro. O teste do iodo, ele acusa um parâmetro. Ele acusa um parâmetro que é a presença, às vezes, ali da sacarose que está presente no mel. Mas ele não acusa, por exemplo, a presença de amido de milho misturado no mel. Então não tem jeito. Aquele teste que o pessoal fala, não, você joga o mel no prato, aí coloca água, se você mexer o prato, ele vai tomar um formato de pavo. Né? Sim. Isso acontece com mel puro e acontece também com alguns tipos de mel falsificados. Então, o falsificado, ele indica como puro. O teste do fósforo. Ah, não, se eu pegar um fósforo, molhar no mel falsificado e riscar, ele não pega fogo. Se aquele falsificado tiver com teor baixo de água, ele vai pegar fogo, porque ele é um produto orgânico. Tudo que é orgânico, que tem carbono na composição, pega fogo. Então, são testes falíveis. Se existe um meio de saber se o produto é puro ou não, é análise. Sim. Dentro da metodologia para saber. Mas como que você vai exigir isso que o consumidor faça isso? É algo surreal. Tem gente que acha que o consumidor tem que pegar o mel e fazer análise. Não existe. Ele pagar ali a análise para saber se o mel é puro. Então, como que ele deve buscar para saber se o produto é bom, se o produto é de uma boa qualidade? A primeira coisa que ele deve fazer, de fato, é criar um vínculo com um apicultor que ele conhece. Olha, calma aí, você que está falando ou eu que estou falando? Não entendi. Eu que estou falando. Eu estou brincando. Eu falo a mesma coisa. Entendi. Rapaz, então discussão mesmo. Então. Ele tem que procurar o produto com um apicultor que ele conhece, ele criar um vínculo. Claro. Hoje tem apicultores no Brasil inteiro. Tem. São mais de 300 mil apicultores no Brasil todo. Aí o cara tem, às vezes, um vizinho apicultor, tem uma vizinha apicultora, né? E ele prefere comprar da feira dentro de uma garrafa de caninha 51 com sabugo de milho com 3 dedos de espuma, o produto em processo de fermentação transformando em álcool. Outra pegadinha que eu pego muito, aquele pote lindo
de xarope de açúcar, com certeza é, com aquele pedacinho de favo de mel no meio. Outra pegadinha Rapaz, aquilo é também, uma picaretagem que não tem picaretagem. tamanho. Sim, picaretagem. É, E olha, eu já caí nela. Eu falo assim, mas eu já caí nela. Nossa, esse é garantido. Tem um favo ali no meio, é de abelha. Claro que o favo é da abelha, né? Mas o resto ali claro, normalmente não é. não é mel. É, Não é mel. Então, rapaz, é o consumidor, e aí ele chega às vezes no supermercado, ele chega no hipermercado e ele encontra o mel na gôndola, né? Ele encontra ali o mel dos entrepostos, vários entrepostos. Hoje o Brasil tem mais de 700 entrepostos com CIF, e praticamente todas as grandes redes têm ali 3, 4, 5 marcas de mel. E aí o consumidor pensa assim, não, esse mel não é puro porque ele é industrializado. Olha bem, e no entanto aquele produto é o que foi comprado às vezes do apicultor, é que passou pelas análises, é que passou pelo crivo do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Agricultura do Estado, da Inspeção Municipal da Prefeitura, que é o que deu o aval do quê? O aval analítico do produto e o aval das boas práticas de fabricação do produto. Então eu costumo, inclusive, até brinquei uma vez na live, que a turma que compra mel dentro de garrafa e que toma o mel de uma garrafa é o mesmo que o cara querer comer mel no pinico. Você imagina, o cara vai comer mel no pinico? não vai. Não tem como. Não vai. Tá na garrafa de caninha 51, a garrafa suja, que você não sabe que condição que ela foi beneficiada, você não sabe que condição que ela foi trabalhada, aquele sabugo de milho que você não sabe que condição que ele foi limpo, e o cara tá comendo aquele mel achando que ele é puro, aquilo é sujeira. Sujeira. Aquilo é sujeira, aquilo é porcaria. É. Então é o mesmo que o cara comer mel no pinico, rapaz. É verdade. E o brasileiro gosta de comer o melzinho no pinico. E olha mesmo, só, é eu vejo assim, por mais que eu fale, né, nas redes sociais, eu falo com meus pacientes, falo, ó, vão consumir um produto de qualidade, procura um apicultor, enfim. Normalmente eu tenho uma lista enorme para poder indicar, mas eu estimulo todo mundo a procurar a sua região, porque eu atendo pessoas do Brasil inteiro. E, enfim, até semana passada, um paciente, eu comprei um camarada com um chapéu de palha, uma garrafa de cachaça e um sabugo de milho, nossa, da roça. Cara, joga fora, que isso? Você vai passar mal, isso vai te fazer mal, ao Não tem nem contrário. sentido, rapaz. Pois é. E assim, falando em qualidade, também a gente pode falar em qualidade de própolis também, né? Existem vários itens, né, que as pessoas poderiam saber, né, até para poder guiar uma compra mais segura, né, do produto, né? São itens que normalmente o apicultor sabe, mas o consumidor pode ter algumas dicas também, não pode? Sem dúvida, né? Sem dúvida, cara. Própolis hoje no Brasil, a gente tem várias classificações de própolis. A gente tem hoje aí 3 tipos de própolis principais que têm aí atendido o mercado do planeta e também do Brasil como própolis de atividade biológica diferenciada. A própolis verde, do alecrim do campo, que é o Bactris dracunculifolia. Sim, a própolis vermelha, que é produzida lá no litoral do Nordeste, que é da Dalbergia castófilo, né? Você até fez uma entrevista uns dias atrás aí, com um amigo em comum nosso, que é o Edivaldo Pacheco, se ele estiver nos assistindo. Um abração para você, viu, Edivaldo? Bom demais a gente estar aqui com o Dr. Micael, e aquela live sua foi sensacional, você falando sobre a própolis vermelha. Foi muito boa e mesmo. a mais nova própolis agora, Micael, que vai ser a sensação do mercado, que é a própolis verde da Jurema Preta, lá do Nordeste. Sim. Que é produzida lá no semiárido nordestino. Ela tem até 10 vezes mais concentração de flavonoide do que a própolis verde. E uma quantidade de polifenóis muito grande. É uma própolis que já está sendo aí levada para o Japão, a japonesada já está de olho nela. Rapaz. E o brasileiro ainda vai demorar a descobrir. Rapaz, a gente aqui é uma dificuldade de fazer, principalmente o nosso Ministério da Saúde e a nossa Anvisa, compreender que a gente tem um produto que é a própolis brasileira, que é considerada a melhor própolis do mundo. E não é porque o brasileiro fala isso, é porque ela é a própolis mais estudada do planeta. Sim. São mais de 5.000 publicações indexadas só no PubMed e no Google Acadêmico, com própolis brasileira. Você não encontra isso em nenhuma outra própolis do mundo. Só própolis do Brasil que tem um volume de pesquisa desse. Então é fantástico, cara. Sim. Agora, como que o consumidor ele vai fazer para identificar uma própolis de boa qualidade? Existe um trabalho do professor Miraldo Paulino, que você deve conhecer. Eu já dei aula para ele. Inclusive. Eu já dei aula para ele em São Paulo. É mesmo, já. rapaz? Tem Pois é, o professor Miraldo, rapaz.
Rapaz, o professor Niraldo é amigo nosso aí de quase 20 anos já. Que bacana. Uma pessoa fantástica. E o Niraldo, ele fez um trabalho dele de pós-doutorado, rapaz, onde ele fez um levantamento da quantidade de própolis que cada pessoa deve consumir por dia. Não é só para combater uma gripezinha, um resfriado, mas para poder ter um organismo sadio. Uhum. Você tomar própolis como preventivo. Uhum. E ele falava no trabalho dele o quê? Em 1 grama de própolis por dia. Não é de extrato de própolis. É você própolis... consumir 1 grama de própolis por dia. Até essa pesquisa da USP agora contra o coronavírus, eles também fizeram a aplicação de 1 grama de própolis nos pacientes que estavam positivos para Covid. 1 grama. Agora, é claro, ninguém vai comer própolis, 1 grama. A gente toma própolis na forma de extrato. Sim. Ela tem que ser quebrada pelo álcool cereais para poder quebrar ali a celulose que está ali fechando as substâncias químicas da própolis para deixar aquelas substâncias dela liberadas no álcool cereais. Então, a gente consome na forma de extrato. O que ele sugeriu? A gente consumir 1 gota de extrato de própolis por dia para cada quilo de peso vivo. Uhum. Ou seja, eu, por exemplo, eu peso 90 quilos. Eu tomo 90 gotas. É, bastante. Uma criança que pesa 10 quilos, ela vai tomar 10 gotas. Um obeso mórbido com 250 quilos, ele vai tomar 250 gotas. É. O que a gente vê de maneira geral nos rótulos de extrato de própolis, modo de usar 30 gotas por dia em meio copo d'água. Baseado em qual publicação? Em qual pesquisa? Não há. É achômetro. Sim, é achômetro daquele entreposto. Então, buscar essas pesquisas é fundamental. Então, encontrar uma própolis que ela tenha, no mínimo, 20% de concentração de matéria seca nela, que é a concentração de extrato seco. Uhum. É hoje a ideal, que tem sido utilizada aí por todo mundo que trabalha com a terapia, como um padrão de concentração adequado. Sim, né? Com certeza. Tem um entreposto de São Paulo, a gente não vai falar o nome dele aqui, mas tem um entreposto de São Paulo, que ele escreve assim, extrato de própolis 70%. Ah, eu sei. Olha, eu achei sacanagem aquilo, viu? Pois é. Aí quando você olha lá na especificação do produto, ele é bem menos. Está escrito assim, extrato fabricado com 70% de matéria-prima durante a maceração. Olha bem, não tem extrato seco. O produto não tem 70%. Eu achei essa propaganda... Ele tem 70% na maceração. Quando ele filtra aquela própolis, que ele vai fazer análise de extrato seco, o que ele encontra? 20%, 25%. Sim. Que é o padrão do mercado hoje. Ou menos, porque se for uma própolis velha, oxidada, vai ter menos. Ou uma abelha que coloca muita cera na própolis, isso abaixa também, né? Apicultor que coleta própolis com 2 meses, 3 meses, 4 meses, própolis velha da colmeia. Ela já sofreu oxidação. Sim. Sofreu oxidação do sol, sofreu oxidação da chuva, sofreu oxidação do vento, do tempo, ela vai envelhecendo. Olha só, essa... Doutor Esterbato. Desculpa, mas alguém falou, está fazendo uma pergunta aqui. Pode falar, meu amigo. Sei que eu recebo muito também, né? De que própolis não pode usar de maneira contínua porque tem efeito antibiótico. Por mais que eu fale também, esse é o mito, né? Porque o que acontece? As pessoas sabem que o antibiótico, se a pessoa consome muito, ela vai ter resistência bacteriana, resistência viral àquele antibiótico. Então, e todo mundo escuta, poxa, então própolis é antibiótico, então não posso fazer isso? Pessoal, mas olha só, são mais de 300 substâncias naquela gotinha ali, ou naquele extrato de comprimido. Né? Quando a bactéria tiver resistência a uma substância, ela vai ter o trabalho de ter resistência a mais 299, ou muito mais, talvez. Então isso não procede. E outra coisa... O tipo de terapia que eu aplico aqui, teve até um colega que está aí hoje na nossa live, que é o Sing, né? O Sing. Quero mandar um abraço. Rapaz, ele já esteve com a gente aqui em Goiânia. Ah, legal. Mandar um abraço. Ele deve estar nos assistindo ainda. Tá aqui. Mas ele deve lembrar que eu sempre comento no curso o quê? Própolis. Toma 2 meses, para 2 meses. Toma 2 meses, para 2 meses. Também não é ideal você tomar direto. A abelha não produz só própolis, ela produz pólen, ela produz geleia real. Então você toma 2 meses de própolis, vai para o pólen. Toma 2 meses de pólen, vai para a geleia real. Toma 2 meses de geleia real, vai para o mel da abelha. Interessante essa ideia. O apicultor ele tem que ter um elemento de consumir o produto direto. Claro. Se a gente é o apicultor, quem que tem que ser o principal elemento para falar sobre a qualidade do produto
a partir do consumo dele? É o próprio brasileiro, é o próprio apicultor. Né? Então, cara, o ideal é que a gente sempre orienta o quê? Toma 2 meses, para 2 meses. Entendi. Toma 2 meses, para 2 meses. Exatamente para não ocorrer essa variabilidade, às vezes, gênica de alguma bactéria, que ela possa criar uma resistência à própria. E aí, na hora que eventualmente você tem aquela infecção bacteriana advinda daquele micro-organismo, você não ter a própria como agente que não vai ter eficiência. O que eu acho interessante fazer também é, ao invés de parar, eu pessoalmente, eu gosto de consumir diariamente os 3 produtos principais. Eu tomo todo dia. Então, eu também, mas o que eu faço? Eu gosto de variar. Então, por exemplo, tem dias que eu tomo própolis vermelha, alguns outros dias verde, outros dias eu ainda gosto das própolis de abelha sem ferrão, por mais que tenham poucos estudos ainda. O mel, a mesma coisa. Hoje, por exemplo, eu fiz um vídeo com um molho. Eu vou participar de um evento sobre nutrição e vou fazer uma live com o NutriChef. Eu já estou testando também alguns molhos aqui. Eu fiz um molho para salada com mostarda, azeite, shoyu, mel da Holanda, de amêndoas, olha que chique, né? Mel da Amazônia, de Jandaíra, e o terceiro mel de Mandaçaia, lá de São Paulo. Gente, ficou um negócio assim, fabuloso. Então, assim, todo dia eu vou consumindo, mas eu acho legal também, você vai fazendo receitas, né, gostosas, e varia, e no café da manhã coloca também, enfim, e vira uma brincadeira. Para você ver, eu tô tomando aqui um suco de limão com pólen. Olha só, esse eu nunca tomei. Que legal. Rapaz, a minha esposa até fez um vídeo essa semana lá no canal da Cia da Abelha, a Janaína, e ela fez um vídeo, rapaz, pouco menos de 10 minutos, ensinando como que fabrica esse suco de mel com pólen. Espetacular, né? Que legal, eu vou lá ver. Que bacana. Esse, o que mas eu sei bebida que eu gosto uso muito. Direto, meu amigo. Esse eu vou provar, esse eu não conheço, mas o que eu gosto muito, água de coco geladinha com gotas de extrato de própolis vermelha. Olha, aquilo tem uma combinação, aquele negócio tão fantástica, né? E, enfim, de vez em quando eu tomo aqui água de coco. Rapaz, eu aposto que quem te ensinou essa da água de coco foi Edivaldo Pacheco. Não foi, eu descobri. É mesmo, cara. Eu tava com um dia quente aqui, eu tenho um extrato aqui, eu coloquei, nossa, gostoso. E comecei, e já falei com algumas pessoas que começaram a tomar também. Fantástico, cara. Eu sei, meu amigo, que todos nós, enquanto consumidores, nós, enquanto apicultores, né, Micael, mas principalmente consumidores, devem procurar produtos com os apicultores. Sim. A turma que está, por exemplo, em São Paulo, capital, tem tanto apicultor. Tem muito. Tem aí a cooperativa em Sorocaba, que é a maior cooperativa do estado. Tem o pessoal da Apacame, no Parque da Água Branca. Sim, né? sim. E no interior todo do estado de São Paulo, são centenas de apicultores e a turma produzindo produtos de boa qualidade. De ótimo. Então, assim, me perguntam muito, né? Onde comprar? Eu, na verdade, não gosto nem de responder. Eu falo, poxa, procura na sua região os produtores de boa qualidade e tal. Né? Assim, tem pessoas que insistem, né? Então eu tenho uma lista do Brasil inteiro, né? Mas é interessante você ir conversar, vão lá, olha a abelha do camarada, né? Visita, conversa. Porque o apicultor, ele sabe, ele vai saber responder, ele vai contar a história da abelha. E tem uma cultura, assim, eu falo que é delicioso, né? Conversar com o apicultor. Né? Porque ele vai falar da faxineira, demais, vai falar da rainha, vai falar do canto da rainha, tanto conhecimento, né? E encanta, né? O conhecimento apícola, o conhecimento sobre a vida das abelhas. Nós estamos falando de um animal de 100 milhões de anos, né, Ricardo? 100 milhões de anos de evolução. A gente imaginar que toda a vida que existe praticamente no planeta, a abelha ela vem acompanhando tudo isso e foi a grande responsável, é a grande responsável pela vida como ela é, né, cara? Você imaginar toda a polinização, a existência das plantas com flores no planeta, porque antes eram as gimnospermas, que não tinha flor nenhuma. Sim. Hoje, 90% é angiosperma, que é a planta com flor. E o animal que foi responsável exatamente por essa predominância floral foram as abelhas. Sim. Então, um animal que tem tanta história, né, cara? 100 milhões de anos de história. Sim. Quem é o ser humano, cara? Quem é o ser humano na história do planeta? A gente tem aqui, enquanto Homo sapiens sapiens, a gente tem aqui 200 mil anos no planeta. O que é 200 mil anos perto dos 100 milhões da abelha? Então, rapaz, a abelha é quem sabe tudo. E a gente tem que ter a humildade perante a abelha para saber que a gente não sabe nada. Não sabe nada. Então, quando me perguntam, por exemplo, como que eu vou lidar com mel? É uma pergunta que eu recebo muito também. Eu falo, bom, você tem que perguntar para a maior especialista no assunto. Você conhece?
todo mundo fala que não conheço. O maior especialista, abelha. Pergunta para abelha. Abelha. Observa a abelha. Abelha. Vamos lá, vou entender um pouquinho, né, da fisiologia, do comportamento das abelhas. A gente vai saber como lidar com todos esses produtos, né? É por aí, meu É amigo. por aí. É por aí. A coisa tem que acontecer dessa forma e aonde cada consumidor deve realmente buscar, Sim, né? sim. E não só ficar no mel e na própolis. A gente imaginar, por exemplo, o pólen da abelha. Sim. Um alimento riquíssimo um alimento de proteínas, vitaminas, sais minerais, aminoácidos, fibras, hormônios de plantas. Um alimento completo. 32% de proteína. Tem mais proteína do que a soja. Sim, sim. E é algo que vem da flor, de algo do mais singelo que existe na natureza, que é a flor. E às vezes a gente está ali buscando proteína apenas naquilo que é animal, naquilo que é industrializado. Sim. E perdendo aquilo que a abelha dá pra gente graciosamente, né, cara? Sim, e tem pólenes, inclusive, que chegam ao absurdo de ter 60% de proteína. Né? Então, assim, é um alimento que ainda mais, hoje em dia está na moda, né? Querer consumir proteína, né? Enfim, por mais que isso é um tema bem controverso, mas enfim, o pólen está aí. Né? Um alimento não só proteico, um alimento, como você disse, né? E fora das substâncias antioxidantes que ele possui, que são várias. Então, assim, é considerado um superalimento, né? Que todo mundo poderia se beneficiar muito mais. Sem dúvida, meu amigo. Né? A geleia real, que não é tão produzida no Brasil, praticamente o grosso da geleia real ela é importada de outros países, sim. Mas um alimento também com a composição nutricional riquíssima e que é usada aí, inclusive na própria área médica, entre os pediatras, por exemplo, hoje é muito comum pediatra prescrever geleia real para criança, coisa que não havia há 30 anos atrás. Né? E Armindo, no seu curso, você chega a ensinar sobre o Apilarnil? Não, sobre o Apilarnil não. Porque aqui é bem exótico, né? Fala sobre o Apilarnil. Eu lembrei dele agora porque um amigo meu, apicultor lá da Alemanha, Thomas Gloger, eu até fiz uma live com ele, eu falei trilingue, né? Alemão, português e abelês, porque estava cheio de abelha em volta. Mas ele é uma sumidade em Apilarnil. E já teve até aqui no Brasil para ensinar a técnica, né, do manuseio, né, de como obter o Apilarnil. Que legal, cara. Então, assim, é um tema que é bem desconhecido aqui no Brasil. E um segundo que eu vejo que é uma pena ser tão desconhecido é o pão de abelha, o samburá. Né? Eu conheci um apicultor, eu tive num evento de apiterapia no Canadá, ano passado, e eu conheci um apicultor da Lituânia, enfim, um país lá do leste europeu. Ele patenteou uma máquina para retirar o pão de abelha, ele destrói o favo, de um lado, e do outro lado ele coloca intacto o pão de abelha. Para quem não sabe, é o pólen estocado, né, das abelhas. Pólen estocado, exatamente. Então, assim, se a gente fala que Então, se a gente fala que o pólen é bom, se a gente fala que o pólen é bom, o pão de abelha é muito mais, é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Você imagina o pólen com uma atividade enzimática em cima, atuando ali, fazendo quebras químicas. E com a biodisponibilidade. Uma biodisponibilidade incrível, né? E um toque de mel também que a abelha coloca. Exatamente. Um alimento fantástico. Fantástico. É um universo ilimitado. Ilimitado. Mas eu falo uma coisa a mais para a turma que está nos assistindo. O pessoal que não cria abelha, que está interessado aí na questão de saber como é que compra mel e tudo mais. Existe uma outra forma também dele ter o mel dele. Além dele comprar de um apicultor idôneo. Nossa, isso aí. Ele criar a abelha, rapaz. Sim. Foi até eu ter te falado um dos motivos, né? O primeiro motivo que eu falei, poxa, eu tenho que falar com ele porque com muita frequência eu recebo mensagem, doutor Micael, eu quero começar a criar as minhas abelhas, por onde eu começo? E eu vejo o Armindo falando o tempo todo como começa, como que faz, não sei o quê. Eu falei, poxa, olha aqui, a resposta está aqui. Pois é, cara, todo mundo que tem uma chacrinha, que tem um sítiozinho, que tem aquele pedacinho de terra. Sim. Às vezes aquele pedacinho de terra no interior que não está rendendo nada, que não está somando nada. Às vezes, professor, mas eu não tenho terra nenhuma. E quem diz que tem que ter terra? De repente você procura um amigo, um vizinho, um parente. E esse tema daí é interessante porque assim, lá na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, os apicultores ganham dinheiro para colocar suas abelhas no terreno dos outros, né? Aqui é o contrário. Eu já tentei, quando eu comecei a lidar com as abelhas, né, eu queria colocar, eles queriam me cobrar. É uma cultura, né, errada, eu acho, porque você está enriquecendo o pasto, né, do indivíduo, do fazendeiro. Mas enfim, o que eu acho muito legal nisso é o seguinte,
você tem a sua abelha e, por exemplo, você detectou que você gosta do mel de um mato que você nem sabe o nome, talvez. Você vai estimular o crescimento daquele mato e você vai plantar outra planta que vai dar um mel diferente. Então, gente, isso é fantástico, você criar abelha e ter o É, seu mel, né, com as plantas que você plantou ali na região. exatamente, cara. E é isso que cada um deve buscar. Sim, Hoje nós somos uma sociedade que todo mundo vive na cidade, no concreto, é, né? é, Mas isso não quer dizer que as pessoas não têm contato com o meio rural. É como eu falei, às vezes tem um parente, um amigo, um vizinho, um vô, uma avó, um tio, uma tia, né? é. Alguém que mora lá naquela fazendinha, lá a 100 quilômetros da capital. Rapaz, você colocar um apiáriozinho ali de 15 colmeias, 20 colmeias, Nossa, não é todo dia que você tem o trabalho. A é, apicultura, em média, você trabalha nela a cada 15 dias. Quando você chega ali, você tira ali uma hora e meia, você faz todo o trabalho para a abelha. A abelha busca a comida dela, a abelha busca a água dela, a abelha faz a limpeza da casa dela, a abelha ela faz toda a asepsia da colmeia para poder manter todo o ambiente limpo, ou seja, um animal muito independente. é. Boi não, boi você tem que dar comida todo dia, aplicar vacina, tirar leite. Porco você tem que limpar chiqueiro. Galinha você tem que jogar milho. Verdade. Peixe você tem que dar ração todo dia. É, E a abelha? ô amigo, eu recebo O essa animal pergunta, que olha, você é cria ali, engraçado. e Eu ter tenho. suas 10, 15, 20 colmeias, ter o seu melzinho, ter o seu É, produto, é, não acabar com a natureza, manter a água, manter a fauna, manter a flora. Você sair do concreto, ter contato com a natureza, com o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida. é. Meu amigo, a apicultura é a atividade do século XXI. Sim, eu tenho abelha aqui em casa, eu recebo É a pergunta atividade do seguinte, século mas você XXI. deixa elas soltas? Você alimenta elas? Eu Olha recebo, bem, porque estão relacionando com uma criação como essa, né? Como um cachorro, como um gado. Eu falo, o que eu faço é que eu tenho abelha sem ferrão na minha casa, exatamente. né? Eu moro no meio da cidade, né? Eu coloco um mini pasto apícola para elas ali, né? Então tem boldo, manjericão, tem ora pronobis, mas enfim, elas pegam aqui, ó, tem uma mata aqui perto e nos vizinhos elas vão polinizar toda essa região, né? Não tem muito o que fazer. Você faz aquela manutenção básica só, né? Exatamente, cara. Então, hoje essa é uma atividade que todos aqueles que se propuserem a dar uma guinada nessa loucura de vida que todo mundo vive, Com a certeza. apicultura ela é um convite a você produzir seu alimento saudável e você dar uma guinada no que diz respeito a um contato de novo com a natureza. A gente que está tão acostumado só no concreto, só na cidade, só no dia a dia, você ter de novo aquele contato com aquilo que são as nossas raízes, né? A gente Sim. tem um contato com o verde, tem um contato com as águas, tem um contato com as abelhas. Você chegar dentro de uma colmeia, cara, dentro de um apiário, quando vem aquele cheiro de mel no nariz, Nossa. diz que não é fantástico, Micael. E assim, é um dos produtos que o europeu hoje, eles tem até uma máquina patenteada lá, que é para tirar o ar da colmeia. Em alemão, Exatamente. Bienenstocklufttherapie. Terapia com ar da colmeia. Então o apicultor ele tem isso ali, né? Aplica em crianças Com com rinite, bronquite asmática, né, bronquite, cara? Com rinite, rinite alérgica. pacientes com DPOC eles estão aplicando, né? Já tem planos de saúde na Exatamente. Alemanha, plano de saúde que paga terapia com ar da colmeia. Pensa bem. Olha só, isso na Fantástico, live né, que eu cara? fiz, tá lá no meu Instagram com o Dr. Thomas Glog, e a gente falou sobre isso, né? Eu vi essa máquina na Alemanha no passado, né? Então, assim, o apicultor, quem está lidando com as abelhas, está lá, ele sente esse cheiro, que é um misto, né, de mel com pólen, própolis, veneno de abelha, é um cheiro fantástico, né? E é uma Aquele terapia já, cheiro é curativo. é curativo, É um cheiro é um curativo, cheiro milagroso, cara. delicioso Fantástico. e muito benéfico, com certeza. Rapaz, se alguém aí, ó, da turma que está nos assistindo, do pessoal aí que tem contato contigo, quiser criar abelha, eles devem tomar essa live que eles estão aqui assistindo a gente aqui hoje, Mikael, como um primeiro passo daquilo que eles devem buscar para ter um alimento saudável com eles, cara. Vai ser Sim, sensacional isso. sim, com certeza, com certeza. Igual você falou, não existe limitação, né? Não existe. Todo mundo conseguiria com facilidade começar a criar abelhas, né? E é um, vamos falar, um negócio, né? Que no mínimo é bom para ele e para a natureza, no mínimo. Rapaz, e até para a pessoa que quer buscar aquele complemento de renda muito bom, hoje a gente tem aí pessoas aí falando às vezes do pequenininho, É, mas a gente tem aí hoje grandes fazendeiros, gente que tem grandes eu extensões de sei. terra, É. que estão abandonando a agricultura tradicional, estão abandonando a criação de gado tradicional, investindo tudo em abelha. Sim, eu sei. É igual, só A gente pensar na tem um própolis. fazendeiro grande, O preço que a própolis tem um chegou fazendeiro agora. grande aqui em Barra do Garça.
aqui na divisa do Goiás com o Mato Grosso, ele se chama Carlos Della Libera, da Fazenda Paraná Pecuária. Ele já foi tema de um Globo Rural e de um Globo Repórter, na Fazenda lá na região da Serra do Roncador. E ele começou o trabalho aqui com a gente, na companheira dele. Ele já tem a fazenda há 40 anos, criou gado por 30 anos, e tem 10 anos que ele encontrou a apicultura, rapaz. Ele está hoje lá com 3.000 colmeias e reflorestando a fazenda toda com a cássia manjo. Que bacana. A fazenda é de 32.000 hectares. A fazenda de ponta a ponta tem 120 quilômetros. Nossa. É toda para apicultura. Ele levantou um entreposto cifado de 4 milhões de reais de entreposto. Todo o mel que ele produz, ele vem de São Paulo, capital, nas grandes redes. Ah, eu vou querer provar esse melzinho dele. Não tem nenhum no Centro-Oeste. Que bacana. Vou te passar o contato dele depois. Produto todo orgânico. Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Não tem nem chance de ter contaminação num ambiente desse, né? Nenhuma. Totalmente limpo. Olha, nossa, Se você procurar pesquisar no YouTube, até no canal da Serra B, que eu coloquei essa reportagem lá, no YouTube Serra Pecuária, Serra do Roncador. Ah, eu vou querer Aí vai ver. aparecer a matéria lá do Globo Rural, vai aparecer a matéria lá do Globo Repórter. Fantástica a matéria, cara, muito legal, viu? Muito bom. Que bacana, parabéns. É bom saber dessas coisas, né? A gente fica, o coração fica até mais quentinho. É sensacional, né, cara? É sensacional. Muito bom, que ótimo. Bom, o tempo está acabando, eu queria falar muitas outras coisas com você, Armindo. Por exemplo... Pois é, mas olha, já vamos aproveitar, né, Micael, para falar para a turma que dentro de algumas semanas... A gente faz no seu canal. Aí a live vai ser aonde? Vai ser lá na Serra da Beira, né, cara? Com certeza. Um tema que eu gostaria de discutir com você é o seguinte, como que pode interferir na qualidade da própolis, o método de extração lá na colmeia, né, os coletores, né, quais coletores, enfim. É um tema que, assim, vai interferir sim na qualidade do extrato. Isso a gente vai deixar como gostinho de quero mais. A gente vai falar nessa segunda live. Tipo, mas não fala não. Não fala não, hein? Não vamos falar não. Nós vamos discutir isso na live lá da Serra da Beira. Topa? Vamos, a gente fala lá. Com certeza, meu amigo. Micael, gratidão demais, meu amigo. Quero te agradecer. Obrigado. Aí a você, a todo mundo que está nos assistindo aí, os colegas que assinam aí a sua bio, a turma da Serra da Beira que também entrou aqui, a gente fez o convite para o pessoal estar aqui hoje. Quero agradecer a todo mundo que está aí. E nós estamos aí, meu amigo, de pé e a obra para precisar, viu, cara? Gratidão. Obrigado, o prazer foi todo meu, foi um prazer, foi uma live fantástica. Eu sabia que ia ser nível altíssimo. Muito obrigado, até a próxima então, viu? Valeu, meu amigo, gratidão, valeu, tchau, tchau. Obrigado, até mais.